Fala pessoal do Não Parece, mas é sério, tudo bom? Vocês, Bruno Cunha aqui para te falar de um filme nacional que tem algumas formas diferentes de contar de uma personalidade histórica, uma pessoa que fez parte do movimento estudantil, né, parte do crescimento de Brasília, do desenvolvimento de Brasília, e que lutou contra a ditadura militar, e um dos nomes que infelizmente a gente não sabe nem o que aconteceu com o corpo. Eu tô falando de Ornestino, filme fale do próprio Ornestino, mas algo que me chamou bastante atenção nesse documentário, por mais que ele tenha aquele formato esperado, né, de você ter ali a câmerazinha, o mesmo fundo, né, olhando para a câmera, olhando para o diretor e aí dando o seu depoimento ou contando alguma história, o filme ele resolve partir de uma linha linear, até normal, mas ele primeiro ele vai falar de Ornestino pelo olhar familiar. Então ele vai trazer primeiro esse olhar para que você conheça ele, que você entenda ele, saiba quem ele foi, como é que ele chega até Brasília, as escolhas dele, como é que ele chega ao movimento. Então o filme ele primeiro consegue colocar isso para não começar logo falando dos estudantes, falando de Brasília, fazendo um momento estudantil. Então, para que você entenda como ele toma as suas primeiras decisões. Isso aqui já me ganhou. Já mostrou que o documentário estava preocupado em mostrar a pessoa antes de tudo, né? Dito isso, e aí sim, gosto muito do tom didático que o documentário utilizou. Ele soube muito bem, né, contar os fatos de uma forma muito explicativa, bem delicada, sabendo dar pontos, né, sem ali ficar preocupado com histeria, com momento, com bombas, né, de contar mesmo a narrativa sem precisar recorrer a grandes imagens. Por mais que o filme, claro, vá fazer uma mescla de imagens reais com algumas coisas assim, a ideia não é essa. A ideia é contar a história a partir do olhar de Ornestino ou do protagonismo de Ornestino referente a isso. Então ali já é muito interessante. Uma coisa que eu acho que é legal avisar aqui as pessoas, que quando você vê todo o marketing voltado pelo Bruno Galhaço, você imagina que ele faz o Ornestino nessa linha temporal que o documentário traz. Não, tá? Ele vai fazer o Ornestino em momentos específicos, ou seja, lendo uma carta, escrevendo ela, mostrando ele na prisão. Então são cenas muito soltas, né? E aí, por causa disso, né, prefiro não falar da atuação dele, falar de porra ruim, porque muitas por isso são cenas muito desconexas. Então é difícil você dizer ali toda essa capacidade. Por mais que ele soube trazer alguns detalhes, alguma roupas específicas, um estilo de óculos que ele usava, porque ele era muito míope, né? Podia ter inclusive representado. E aí então ali é meio difícil, né? Porque até o mesmo cartaz que apareceu agora há pouco, tá o rosto enorme do Bruno e aparece muito pouco, porque há todo esse cuidado de fazer que os depoimentos sejam os astros aqui, né? E principalmente que você não só conheça a história do Ornestino, mas que você conheça parte do movimento estudantil, do movimento de Brasília, né, um movimento dos estudantes em Brasília. Então ele vai contar todas as histórias pelo olhar ou pelo protagonismo do Ornestino, mas se você às vezes tá a fim de ver esse documentário para entender outras coisas, entender o movimento, por exemplo, estudantil, você vai conseguir entender exatamente o que aconteceu por vários pontos, por vários momentos e por pessoas que estiveram ao lado dele ali em vários momentos e pessoas que conviveram com o Ornestino ou que estavam lá em um desses momentos. Então ali também é muito interessante que você tem ali uma pegada muito diferente. Tecnicamente, esse documentário é como a gente imagina um documentário tecnicamente. Ele vai fazer ali os depoimentos, vai fazer uma mescla de imagens, tanto mais com manipulações, como fotos, aquela velha história de ficar pondo, e em momentos específicos usar a presença do Bruno Galhaço. Então tecnicamente é nada muito do que a gente espera, mas é uma aula muito interessante de história para você assistir, não importa por esses motivos que eu tô dizendo aqui, por que você quer assistir,
tá? E no kit completo de Um Destino tá aqui embaixo para você saber a opinião completa do Não Parece Mais Sério documentário. E aproveita para se inscrever aqui pra gente chegar a 1000 inscritos. Até mais.